Amém, irmãos? Hoje nós voltamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Nós ainda estamos falando sobre a ceia do Senhor, já chegando na parte final dessa passagem, onde o Senhor Jesus estabelece a ceia, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura com os irmãos a partir do versículo 19, mas a nossa exposição é a partir do versículo 21. Nós falamos os capítulos 19 e 20 na segunda-feira. Hoje eu quero dar continuidade. O título da nossa mensagem é, na verdade, uma exortação a todos nós, que a vigilância ela deve ser contínua até o fim. Nós caímos, nós tropeçamos porque deixamos de vigiar. É uma ordenança do Senhor, não um conselho que a gente tem que vigiar sem cessar. Mas nós constantemente deixamos de vigiar. E eu queria mostrar para vocês, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, por que nós deixamos de vigiar. Apenas um capítulo atrás, capítulo 21, ainda no meio, assim, na parte final do sermão escatológico de Jesus, aqui em Lucas, ele diz no capítulo 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. É por isso que nós deixamos de vigiar. Jesus já havia nos dado essa orientação. E aqui, continuando no mesmo texto, versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, olha o alerta. Vigiai, pois, quando nós devemos vigiar? A todo tempo. A gente tem que vigiar quando acorda, a gente tem que vigiar quando está nos afazeres diários, a gente tem que vigiar quando está em um momento de lazer, a gente tem que vigiar quando está dormindo, a gente tem que vigiar a todo tempo. E o que nos ajuda a vigiar? A oração. Assim também como a oração sem a vigilância, ela na verdade é um tentar ao Senhor. Como eu posso orar a Deus se eu não vigio em relação aos mandamentos que Ele me ordenou? Por isso essa combinação em toda a Bíblia, vigilância e oração, esses verbos estão sempre ligados, vigiar e orar. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas. E a ideia de escapar não é que a gente não vai passar por elas, mas é a ideia de passar por elas e não ficar prostrado nelas, como o povo que andou no deserto por 40 anos e morreu. De toda aquela população que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque não creram. Vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Elas têm de suceder. A sua vida, a minha vida, ela tem que ser difícil.
a nossa vida não pode ser fácil. Porque senão aqueles versículos que estão estampados na parede da congregação, eles seriam falsos. A porta não seria estreita, o caminho não seria apertado. A minha e a sua vida precisa ser difícil. Qualquer caminho que seja fácil, qualquer caminho que de alguma forma satisfaça a nossa carne, é enganoso. Isso é fato. Ah, pastor, mas não pode acontecer alguma coisa assim que satisfaça a minha carne e também seja de Deus? Não, não pode. É impossível. Porque a Bíblia diz isso. Que a carne e o espírito, elas estão sempre em lados opostos. Então, se a sua carne está se satisfazendo com alguma coisa, se você pensa que isso é espiritual, você está pensando errado. Os fariseus achavam que estavam agradando a Deus, mas não estavam. E eles eram muito mais religiosos que todos nós. Por isso, cuidado. A sua carne é um ótimo termômetro para dizer se você está na direção certa ou errada. Em que sentido? Se ela está feliz, quer dizer que você está na direção errada. Então, cuidado. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E estar em pé. Percebe? Estar em pé, não caído, não prostrado, não omisso, dormindo, passivo. Não, esteja em pé na presença do Filho do Homem. Jesus fala isso no capítulo 21. E a gente está aqui no capítulo 22. E a gente tem certeza que esses 12 apóstolos e os demais discípulos, que não tem os seus nomes aqui, mas tinha um grupo maior que seguia Jesus, eles não deram ouvido a esse alerta. Pastor, porque você está dizendo isso com tanta segurança, porque todos fugiram quando Jesus foi preso. Todos fugiram. Porque um deles traiu Jesus. Mesmo sendo tantas vezes exortado, olhe, cuidado, aquele que traiu o Filho do Homem era melhor que não tivesse nascido. Judas ouviu isso e não deu atenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque os dias têm se cumprido em relação aos dias aquilo que o próprio Senhor disse: os dias são maus. Os dias serão piores ainda, porque a maldade tem se multiplicado. E qual seria então o posicionamento da igreja? Qual deveria ser o posicionamento da igreja? Eu vou trazer apenas 2 aqui, de tantos outros que eu poderia falar. Quero ler com os irmãos aqui Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, a partir do versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Você guarda firme a confissão. Que confissão, que esperança é essa? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos a garantia da vida eterna. Para que eu e você tivéssemos entrada nas portas do céu e uma morada celestial para passarmos a eternidade com o nosso Salvador. Guardemos firme a nossa confissão, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Percebe que como a gente peca com a nossa inconstância? Às vezes a gente pensa que a nossa inconstância ela é algo natural. Não, a nossa inconstância ela faz parte sim da natureza da nossa carne, mas a gente já recebeu o Espírito Santo. Então a gente não deveria ser inconstante, a gente deveria ser constante, ainda que a luta contra a carne seja dura, seja difícil, em alguns momentos mais difícil do que outros, mas a gente não deveria ser inconstante como somos, e eu me incluo.
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aqui o alerta. Consideremos-nos. Percebe o que o autor está dizendo? Consideremos-nos também uns aos outros. Ele está falando da igreja, nesse momento aqui. No momento em que a congregação está reunida para ouvir a palavra de Deus, para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Ele diz, consideremos-nos também uns aos outros. Será que nós temos considerado uns aos outros como deveríamos? Para nos estimularmos. Olha que coisa. Para nos estimularmos. Não é simplesmente sentar e ouvir a pregação. Mas nós deveríamos estimular uns aos outros. Ao amor e às boas obras. A gente tem feito isso. Cada um responda à sua própria consciência. Estimularmos ao amor e às boas obras. E às boas obras. Mas tem que ser em amor. Porque sem amor não tem boas obras. Tem obras que parecem ser boas, mas são más. Ao amor e às boas obras. O amor vem primeiro. Devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Mas quando um irmão maltrata outro irmão, ele está estimulando ao amor? Não? Pensei que tivesse. Quando um irmão desconsidera o outro. Por que, irmãos, eu estou dando todos esses alertas? Porque há uma probabilidade muito grande de, mesmo depois do Espírito Santo já ter sido dado à igreja, de eu e você já termos lido o livro de Atos, a gente sabe o que aconteceu com a igreja, a gente já foi ensinado em todas essas doutrinas, mas a gente vai cair no mesmo buraco, não é possível. A gente já foi avisado. É como uma pessoa que tem uma placa que diz perigo, não ultrapasse. Aí ele ultrapassa e cai. E morre. Mas não tinha placa ali para você não passar. Quando alguma substância é tóxica, você vê aquele sinal, eu acho que é uma caveira, né, com 2 ossos assim, de perigo. E a pessoa vai e toma o frasco. Porque você não sabia que isso é perigoso? Ah, não, mas eu queria ver se era perigoso mesmo, eu queria experimentar. Agora você vai morrer. Não sei se vocês lembram de um acidente que teve, os mais jovens não vão lembrar, em relação a essas máquinas de raio-x, eu acho. Uma dessas clínicas ficou assim, jogada e escapou um metal, não sei como é que fala, césio, sempre alguma coisa. Crianças, né? Um gás, né? Crianças foram brincar e elas todas ficaram doentes e morreram, alguns. E a gente vê os alertas do Evangelho e a gente não dá atenção. Aí tem escrito aqui no versículo 25: não deixemos de congregar-nos. Em algumas traduções, e a melhor tradução diz, não deixemos de nos reunir como igreja. A gente faz isso, irmão? A gente está esperando uma oportunidade para deixar de se reunir como igreja. Só uma. A gente está esperando só um motivo, principalmente vindo do púlpito, para a gente abandonar a verdadeira igreja. Para a gente não se reunir mais. Tem a internet, tem tantos vídeos, né, de pastores como Spurgeon, Whitfield, pastores que dão, sei lá, 100-0 do pastorizando. Então vou ganhar o quê indo para lá? Vou ganhar o quê congregando uma igreja aqui? Eu vejo mais em casa mesmo, eu vejo pela internet, eu verifico. Então essa palavra aqui, eu acho que não veio de Deus. Aí você tem que escolher. Se essa palavra é de Deus, você está errado. Se essa palavra não é de Deus, então você pode estar certo. Não deixemos de congregar-nos. Irmãos, essa palavra foi escrita 2000 anos atrás, quase.
Mas diz aqui, como é costume de alguns. Olha, nem existia internet naquela época, viu? Mas as pessoas já diziam, não, a gente já tem o Espírito Santo. Lembra-se de Coríntios, da igreja de Coríntios? Uns se diziam de Jesus, esse grupo era o pior de todos, porque ainda hoje diz assim, o meu pastor, quem é o seu pastor? É Jesus. Isso significa o quê? Não tenho nenhuma liderança bíblica sobre a minha vida. Ninguém pode me exortar. Ninguém pode falar nada a meu respeito. Meu pastor é Jesus. Era o grupo de Coríntios, era o pior de todos. Uns dizem de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e uns de Cristo. Esse era o pior grupo. Que não se submetia a ninguém. A Bíblia chama essas pessoas de insubordinados. E aqui estão eles. Como é costume de alguns. Para que reunir? Para que ceiar? Só porque Jesus disse que a gente tem que cear, a gente tem que cear. Só por isso. Imagine, só por isso. Antes, olha a oposição. Em vez da gente deixar a igreja, a gente deveria se entregar mais à igreja. Mais boas obras. Mais amor. Mais amor. Mais boas obras. Mais. Por quê? Porque o dia da volta de Cristo se aproxima. Façamos admoestações. Admoestações é isso, é o zelo de um irmão para com o outro. Se ele está errado, corrige. Se for preciso corrigir duro. É amor. Façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia, com D maiúsculo, a consumação final, se aproxima. O dia aonde não haverá mais tempo para buscar azeite. Como diriam as 5 virgens nécias, o alerta está aqui, irmãos. Jesus havia advertido esses discípulos. Lucas 22. Jesus havia advertido esses discípulos durante 3 anos e meio. Aqui já é a última semana, mais do que a última semana, são os últimos momentos de Jesus, antes de entregar a sua vida. E 3 anos e meio ensinando, mostrando o que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir diante das circunstâncias. Mas eles não vigiaram. Versículo 21. Jesus está aqui falando da ceia, e eu já vou adiantando logo a partir do versículo 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Mais um alerta para Judas, irmão. Judas, nenhum dos outros 11 sabia que era Judas, mas Judas sabia que era ele. Ele já tinha negociado. A gente já viu aqui. A negociação já havia sido feita. Capítulo 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Irmãos, são inúmeros casos de pessoas que eu conheci ao decorrer desses 11 anos, que em um determinado momento da caminhada deles, Satanás chegou com a sua proposta e eles aceitaram. Pessoas que ficaram muito tempo solteiras, em um determinado momento Satanás chegou com a proposta: eu vou arranjar um companheiro, uma companheira para você, alguém que você vai ser muito feliz. E a pessoa abandonou a fé. Uma proposta de dinheiro, uma proposta de melhorar de vida. E foram tantas e tantas pessoas que no decorrer... Ah, pastor, mas não tem nada a ver com o caso de Judas. Tem tudo a ver. As 30 moedas
de pratas de Judas foram 30 moedas de prata. Mas no decorrer da história da igreja são várias coisas que são 30 moedas de prata. A gente vai ver no caso, por exemplo, na própria Bíblia, de Demas. O amor ao mundo. O receio de passar por dificuldades. Ali foram as 30 moedas de prata dele. Ananias e Safira. O receio também de passar por necessidades junto com a igreja fez com que eles mentissem quando estavam ofertando, dizendo que tinham vendido todo o campo. Eles tinham vendido o campo e todo o dinheiro estavam dando para a igreja, mas não estavam. Ali foram as 30 moedas de prata deles. É necessário, irmãos, que eu e você sejamos provados. Deus vai permitir que sejamos provados. Infelizmente, muitos serão os reprovados. Muitos serão os reprovados. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Versículo 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. E aqui a gente percebe esse princípio que permeia toda a Bíblia. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é soberano, mas eu e você jamais podemos culpar a Ele pelas nossas quedas. Deus fez com que eu caísse. Nunca. Você caiu porque você não vigiou. Você caiu porque você deu preferência à carne em detrimento do espírito. Não é, mas Deus se alegrou com a minha queda. Como assim? Porque Deus transforma a maldição em bênção. Sim, mas não tem nada a ver. A Bíblia chega a dizer: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Porque o Filho do Homem, na verdade, ele vai segundo o que está determinado, mas ai daquele. Percebe o alerta, irmãos? Ai. A expressão ai, para mim e para você, muitas vezes é difícil de compreender, porque no português ai é a interjeição de dor. Mas na língua hebraica, essa expressãozinha ai significa amaldiçoado por Deus. Por isso que você vai ver aqui em Lucas, tem um sermão lá, das bem-aventuranças e os ais, no plural, de Jesus. Ai de vós, os ricos. Ali a ideia é amaldiçoados por Deus. Ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então, quando a gente faz alguma coisa de ruim ao próximo, quando a gente faz alguma coisa de ruim ao irmão, quando a gente faz alguma coisa de ruim à igreja, quando a gente se torna um obstáculo ao reino de Deus, o que você acha que vai acontecer? Mas eu sou crente. Você acha que é? Ananias e Safira também pensavam ser. E eu acho que eles deram mais do que a maioria de nós. Alguém aqui já vendeu uma propriedade e trouxe uma parte da venda da propriedade para a igreja? Pois é, Ananias e Safira essa hora estão no inferno e eles deram mais do que a maioria de nós. Isso não deixa a gente sem graça, não? Me deixa. Ananias e Safira do mal. E a gente? Avarentos! Eles avarentos, né? E a gente? A gente tem dificuldade no dízimo e nas ofertas. Então aqui a gente percebe, versículo 23, então começaram a indagar. E é o normal, né? Quando você não sabe quem é, só eram 12 que estavam ali. Né? Tinha, como eu falei, um grupo maior. Mas o círculo mais próximo eram 12. Jesus já havia dito que eram desses 12. Se lembra em João 6, que ficaram só ele, os 12 naquele momento? Jesus disse para os 12, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro como representante daquele colégio apostólico, ele diz, não, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E aí Jesus então sentencia, naquele momento,
e diz, são 12, né? Eu escolhi vocês 12, se lembram? Chamei vocês de apóstolos lá no comecinho. Tá vendo? Só vocês ficaram? Pois é, e um de vós é diabo. A ideia diabo significa adversário. São dois nomes que falam em referência a esse ser espiritual do mal, que é conhecido muitas vezes como Satanás, que significa acusador, vem da palavra Satã, ou então diabo, que vem da palavra diabolus, que significa adversário. Cada palavra fala de uma característica desse ser espiritual do mal, e muitas vezes essas características também serão vistas nos filhos do mundo, porque o mundo pertence ao maligno. Ele é o príncipe deste século. Quem disse isso foi Jesus. Então aqui ele diz, então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Será que aqui no nosso meio tem algum traidor? Mais uma vez, eu sei que vão falar mal de mim. Eu ouso dizer que tem alguns. Tem só um. Aqui, como a gente tem mais de 12, né? A probabilidade é ter mais de um. Então começaram a indagar quem seria. E a traição, irmãos, não necessariamente é você vender Jesus como Judas fez, mas trair significa quebrar a aliança. E eu vou mostrar para você aqui o que significa ser um traidor, para aqueles que ficaram ofendidos quando eu disse que tem mais de um aqui. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Versículo 4. Na minha tradução tem escrito assim, Tiago 4:4. Infiéis. Mas na tradução mais fidedigna diz adúlteros e adúlteras. Que é a expressão também, né, de infidelidade. O que significa infidelidade? Quebra de aliança. Traição. Uma pessoa que adulterou, ela fez o que com seu cônjuge? Ela traiu. Às vezes a gente não tem noção. Então a gente potencializa o que Judas fez e esquece que a gente pode fazer as mesmas coisas. Sem necessariamente ser do mesmo jeito. Mas é traição tanto quanto. Pelo menos para Deus. Infiéis. Versículo 4. Não compreendeis. Será que não é a gente aqui que não está compreendendo? Não compreendeis que a amizade do mundo... Percebe, irmãos? Amizade. Parece que a amizade é uma coisa assim tão boa, né? E é, de fato. Mas a amizade com o mundo não é boa. Então quer dizer que eu não tenho que ser amigo das pessoas? Depende do que você acha como amigo. Se para você amigo tem a ver com associação, então você não deve ser amigo de quem é incrédulo e descrente. Você deve olhar para essas pessoas com compaixão, mas jamais como companheiros, porque eles não estão indo para o mesmo lugar que a gente. Por exemplo, Jesus chama Judas Iscariotes de amigo, mas ele não chama ele de irmão, como ele chamava os eleitos que vão morar no céu. Lembram-se do que Jesus fala em Mateus 25? Toda vez que vocês fizeram um desses seus pequeninos irmãos, era como se estivesse fazendo. Jesus está falando dos salvos, dos crentes eleitos. Então assim, as pessoas do mundo a gente vai tratar bem, a gente vai tratar com respeito, a gente vai tratar com amor, porque somos assim, fazemos o bem, inclusive para aqueles que nos fazem o mal. Mas nós não nos associamos com essas pessoas e muito menos com as obras que elas praticam. A Bíblia diz, não se associem com as obras das trevas, muito pelo contrário, reprove essas obras. Então aqui,
Olha que coisa. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo... Tiago está escrevendo essa carta para o mundo. É isso mesmo? Não, Tiago está escrevendo essa carta para a igreja. Ele está escrevendo essa carta para os crentes como um alerta para os irmãos. Aqueles que quiserem ser amigo do mundo, constitui-se. O que significa constituir? Você se tornou e nem percebeu. Não, eu não sou inimigo de Deus, mas se você é amigo do mundo, você é. Não, eu não me vejo como inimigo de Deus, mas Deus vê você como inimigo. Porque a gente tem, às vezes, opiniões tão equivocadas acerca de nós mesmos. A gente vai ver isso no capítulo 22. Pedro diz que não trairia Jesus de jeito nenhum. E traiu. Quantos hoje estão se relacionando intimamente com o mundo e ainda assim nutrem expectativas no seu interior de que são de Deus, apesar de toda a intimidade com o mundo? Então, agora voltando para Lucas. Porque o Filho do Homem, na verdade, versículo 22, ele vai segundo o que está escrito, o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Perceba, irmãos, na igreja vão crescer joio e o trigo juntos. Na igreja nós vamos ver lobos e ovelhas. Tanto que Jesus disse: cuidado com o lobo que se disfarça de ovelha. Esse é o mais perigoso. Versículo 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então vamos começar a indagar entre nós. Quem é o traidor? Quem são os traidores? Por que, irmãos, isso é tão importante? Porque a gente vai ver que Pedro traiu Jesus, mas se arrependeu e foi salvo. Como é importante a gente se examinar. A gente falou aqui na terça-feira da importância de lamentar pelo pecado. Quando a gente passa pelo pecado assim de maneira superficial, quando eu falo pecado, é o nosso pecado, o meu pecado no caso. Não, eu já confessei, deixei ser que Deus me perdoou. Eu, Nizam, estou tranquilo. Eu não devia estar tranquilo. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não devia estar tranquilo com aquilo que trouxe tanta tristeza para o meu Salvador. Então aqui, agora, quando a gente não faz, quando a gente não gasta o nosso tempo fazendo o que é certo, a gente vai gastar o nosso tempo fazendo o que é errado, porque não existe neutralidade. Ou você está se enchendo de Deus, ou você está se enchendo das coisas do mundo. Tanto que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala dessa realidade. E ele diz: se já ressuscitamos com Cristo, se nós buscamos as coisas do alto. Porque se eu não buscar as coisas do alto, as coisas daqui de baixo vão me puxar como um imã para baixo. Como eu falei para vocês no capítulo 21, nós não devemos tomar muito cuidado para que a gente não se veja sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Então olha aqui o que vai acontecer agora. Versículo 24. Jesus está falando da traição. A traição vai ser alguém próximo. Ele vai morrer. Jesus vai ser morto na mão dos religiosos e das autoridades romanas. E os discípulos estão preocupados de maneira extremamente perversa e egoísta com a preeminência deles. Quem vai ser o mais importante?
Quem é o mais importante? Não é nem quem vai ser, perdão. Quem é o mais importante? Eles ainda não caiu a ficha que Jesus vai morrer para eles. Suscitaram também entre si, versículo 24, uma discussão. E por que isso aqui é tão relevante para nós nos dias de hoje? Porque essa discussão, irmãos, ainda voga. Então, quando uma pessoa ela desrespeita o pastor, quando uma pessoa não segue a orientação da liderança da igreja, na mente dessa pessoa, o que acontece? Ela se acha superior. Ah, não é assim não. É claro que é. Se o pastor falou que é bíblico, que é da palavra de Deus, e você não se submete, então é porque você é superior. Muitos acham, né? Se acham superior. Isso não é algo assim da gente propriamente dito, não. Isso é algo da história da igreja. Coríntios passou por isso. Imagine, o apóstolo Paulo, irmãos, diziam que a pregação de Paulo era sem importância. E que a aparência de Paulo era desprezível. Você já imaginou isso? Uma pessoa que era um exemplo de humildade, que tinha a autoridade do Espírito Santo no seu falar. Mas não adianta, irmãos. O cego não vê, o surdo não ouve. Então aqui é isso que acontece em grande parte das igrejas. Infelizmente a nossa não está fora disso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Vai ter um grupo de louvor. E quem é o líder? É quem tem a voz mais bonita. É quem sabe tocar o melhor instrumento. Vou separar os 7 diáconos. Quem é o líder? Não tinha líder nos diáconos. Tinha? Estevão não era líder dos diáconos, não. Ele foi Marte. A gente que tem. A igreja tem uma liderança. Claro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a liderança é estabelecida por Deus e não pelos homens. Olha que coisa. Quero ler com vocês o início de uma carta pastoral, Tito. O apóstolo Paulo está escrevendo para esse jovem pastor chamado Tito. E Paulo, ele se apresenta nessa carta de Tito. Olha, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Quem foi que fez Paulo apóstolo? Deus. Cristo. Servo de Deus. Eu sou servo de Deus. E apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Qual o propósito disso? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Não é para fazer show. Não é para agradar a plateia. Não é para fazer da igreja um clube. Não. Nem nenhuma instituição de caridade. Igreja não é isso. A fé. A igreja é estabelecida para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Aquilo que alguns desprezam até hoje. Que me foi confiada por quê? Mandato de Deus. Por que você acha que eu estou pregando hoje? Você sabia que agora está acontecendo o aniversário do meu filho? Meu filho está fazendo 15 anos. Mandaram uma mensagem. Você não vem? Eu não posso, vou para a igreja. Mas é muito importante. Eu sei. Mas eu oro para Deus, para que Ele entenda que meu compromisso com Deus é mais importante. É esse o meu legado que eu quero deixar para Ele, para minhas outras filhas. Então, há um mandato. Deus é que mandou. Eu não escolhi ser pastor, irmãos, eu preferia estar no lugar de vocês. É tão bom estar sentado assim, com a perninha dobrada, com o Paulinho, a perna cruzada. Você pode, às vezes, até dar um cochilinho e dizer, estou no espírito.
Vocês podem se levantar e ir no banheiro, eu não posso. Vocês podem se levantar, beber água, beber café, para poder, despertar. Eu não posso, eu tenho que estar aqui concentrado para pregar a palavra para vocês. E você acha que eu cheguei aqui hoje, abri e disse, vou falar o que o Espírito mandar? Será que eu não me preparei para falar com vocês? 11 anos eu sou pastor, mas eu tenho que estudar a Bíblia todos os dias para pregar, como se fosse o primeiro dia que eu pastorei. Cada exortação, cada aconselhamento que eu dou é como se fosse o meu primeiro dia de pastor. Pelo menos para mim é assim. Me foi confiada essa tarefa. Se existe algum servo de Deus aqui, eu quero acreditar que existe. Deus confiou tarefas também. Cabe a você se analisar se você tem sido fiel ou não. Nosso Salvador. E agora ele diz a respeito de outro servo de Deus, que é aquele que a carta está sendo endereçada. A Tito, verdadeiro filho. Tem essa expressão, filho na fé, na Bíblia? Várias vezes. Tem gente que não gosta, né? Que acha que quando o pastor fala assim, meu filho na fé, o pastor está se achando. O pai é um só que é Deus. É porque a pessoa não leu a Bíblia ainda. Essa é uma expressão que revela não somente afeto, mas fala também de responsabilidade. Tem pessoas que não compreenderam ainda isso. Verdadeiro filho segundo a fé comum. A fé comum no sentido de que é uma fé ordinária? Não, essa fé é extraordinária. O que é uma fé comum? É a fé que é de todos os santos, não é de um especial. Se você é um eleito de Deus, você é um regenerado, é essa fé. É por isso que alguns anos atrás, uma pessoa que saiu da igreja falando mal do pastor, como isso, né? A pessoa disse, pastor, você não é o apóstolo Paulo. Eu digo, eu sei, meu nome é Nizam, não é Paulo. Agora, o mesmo espírito que o apóstolo Paulo tinha, eu tenho. Porque senão, eu não sou crente. Porque o Espírito Santo é um só. Paulo não recebeu um espírito diferente do meu e do seu. Só se a gente não é crente. Aí sim. Mas se a gente é crente, o mesmo Espírito Santo que habitou em Paulo, em Pedro, em João, habita em nós. A graça, a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Essas expressões que são tão repetidas na Bíblia, por quê? Porque elas são fundamentais. Você tem um Salvador. Isso deveria ser motivo de toda alegria para nós. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão, versículo 24 de Lucas 22, sobre qual deles parecia ser o maior. E aqui a gente vai ver, irmãos, que existia de fato um que liderava eles, o apóstolo Pedro. E é por isso que o apóstolo Pedro é o que vai ser mais peneirado. A expressão, eu não sei se vocês já se atentaram, eu mesmo já me confundi, achando que essa expressão era unicamente para o apóstolo Pedro, mas não era. Preste atenção, eu vou adiantar um pouco, daqui a pouco a gente volta para o versículo 25. Vamos aqui no versículo 31, rapidinho. Como é que está escrito na sua Bíblia? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Está falando do plural. Está falando dos apóstolos todos. Os apóstolos todos seriam peneirados. Mas havia uma responsabilidade do apóstolo Pedro de que quando Pedro se convertesse, ele ajudasse os outros. Foi Pedro que escolheu essa responsabilidade? Não. Foi Cristo que estabeleceu. E essa influência de Pedro é algo assim tão notório na Bíblia, que lá no livro de Atos, quando Pedro diz assim, acho que eu vou pescar. Aí os outros dizem, também vou. Porque o pessoal olhava para ele. Isso era a vontade de Deus. Não estou dizendo que Pedro é o primeiro papa, como a Igreja Católica disse, é mentira. Mas existem pessoas que o Senhor escolhe para liderar a sua obra. Isso desde o Antigo Testamento, e o Novo não é diferente.
Mas a gente tem vivido uma época, e se você estudou um pouquinho, né? A gente que está vivendo uma época de política, de eleições, existem algumas formas de sistema político. Então, você tem a democracia, que seria o governo do povo, né? É o que teoricamente se tem no Brasil. Mas existe uma forma de governo chamada anarquia. Você sabia disso? Às vezes a gente acha que a palavra anarquia é como assim, né? Bagunça. De fato. Às vezes é usado também, né, como sinônimo de bagunça. Mas anarquia é um sistema de governo aonde não tem governo. Então tem muita gente achando que a igreja é isso, é anarquia. É cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quiser, e ninguém acha ruim. Mas vem cá, não está escrito em 1 Coríntios 14 que tem que ter ordem e decência? A casa de Deus tem que estar em ordem. Como é que é isso? É anarquia ou é uma teocracia? Um governo de Deus? E se é um governo de Deus, Deus estabelece os seus líderes, claro. Tanto que a carta de Apocalipse ela é endereçada para as lideranças das respectivas igrejas. Quando fala anjo, é a palavra mensageiros, aqueles que levavam a mensagem, que lideravam as igrejas locais. A carta era em primeiro lugar para eles, e depois para a igreja. Então aqui, as pessoas que muitas vezes suscitam essa ideia de que não aceitam nenhum tipo de liderança, ou eles avocam para si a liderança, eles estão correndo sério risco. Por quê? Porque é a igreja de Cristo. É Ele que estabelece. Então, se você está dizendo, Cristo me escolheu para liderar e fazer isso. Como teve uma pessoa aqui, uma senhorita, né? Não é casada. Pastor, Deus me deu uma missão de ensinar, de sair pelo mundo ensinando. Olhei para ela assim e digo, você tem certeza disso? Porque isso que você está falando aí, isso que você está falando está bem enviesado em relação à Bíblia. Você sozinha, fazendo estudos pelo mundo, o que é isso? Que igreja é essa? E se não está na igreja, é o que então? Porque o cabeça que é Cristo age por meio do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia as pessoas, cada um tem uma interpretação mais maluca do que a outra. Para justificar atos absurdos dentro da igreja. Ou com o nome de igreja, né? E a gente percebe que tudo começa assim, ó. Por isso que se Jesus não tratasse isso aqui, cresceria a tal ponto que ficaria como hoje. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Parecia. Mas Jesus lhes disse, olha que coisa. A discussão foi quem? Foi entre eles. Mas Jesus se meteu. Eles não foram até Jesus. Não, estavam discutindo entre eles. Mas Jesus viu o perigo que estava entrando no coraçãozinho deles. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. Não é assim? É assim, irmão. Hoje a gente não tem aqui no Brasil reis, mas os governantes, sejam eles na esfera, né, nacional, estadual, municipal, eles se posicionam muitas vezes como verdadeiros reis. Pelo menos eles se acham assim, né? E deixam transparecer isso. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Inclusive existia na antiguidade um cargo com esse nome. Benfeitor. Era uma profissão, um cargo. Como hoje na igreja tem título, né? Os cargos. Não, você é um presbítero. Você é um superintendente. Não, mas presbítero é um título. Não, esse presbítero é título.
presbítero é um ofício que é igual ao do pastor, igual ao do bispo, são sinônimos para a liderança da igreja local. Mas hoje em dia não, parece que é um cargo parece que é uma carreira, né? Você entra como auxiliar de obreiro. Sabia que tem esse cargo? Auxiliar de obreiro. Parece auxiliar de pedreiro, mas é auxiliar de obreiro, depois obreiro, evangelista, presbítero, pastor, não, acho que tem diácono antes de presbítero. Aí diácono, presbítero, pastor e aí bispo. Apóstolo só os que são, né? E se acham. Aí eles são apóstolos. Faz um plano de carreira. Loucura, né? Você estuda um pouco da Bíblia, você já sabe que essa ideia da igreja hoje em dia é totalmente antibíblica. Os reis dos povos fazem assim. O que ele está dizendo? O mundo faz desse jeito. Se o mundo faz desse jeito, significa que no reino de Deus tem que ser diferente. E como é no reino de Deus? Jesus vai dizer, mas vós não sois assim. Mas eles eram. Mas Jesus está falando pela fé. Vocês não vão ser assim. Vocês não podem fazer desse jeito. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Ele não está dizendo aqui que o que prega a palavra, o líder da igreja, ou os líderes da igreja, eles têm que deixar de se entregar ao ministério da oração e da palavra e fazer as coisas manuais, por assim dizer, da igreja. Não, porque a gente já leu o livro de Atos, ou não? A gente já leu Atos? Vamos organizar. Por quê? Porque o papel do pastor, o papel principal do pastor é pregar e apacentar o rebanho. Mas as pessoas, elas gostam de pegar palavras como essa e deturpar. Você está vendo? O maior entre vós seja como o menor. Isso está falando de quê? De responsabilidade. De cobrança. Você que recebeu mais, foi colocado nessa posição de liderança, você vai ser mais cobrado por Deus. Você sabia disso? Por exemplo, se você tem um chamado para pregar, você tem que ter um temor muito grande, porque naquilo que pregamos, somos duplamente cobrados. Vocês são cobrados uma vez, eu sou duas. Isso é injusto? Não, foi Deus que estabeleceu. Isso é graça, isso é justiça. Mas isso só vai ser feito de maneira graciosa se você estiver agindo em ordem da essência. Por isso que se você se faz um líder, então você não vai suportar. Por quê? Porque você não vai conseguir ser duplamente julgado. Você não recebeu graça para isso. Você se fez liderança. Então tem que ter responsabilidade, irmãos. Por isso que às vezes a minha pregação para alguns parece ser tão dura. Porque é necessário responsabilidade com a obra de Deus. Necessário para todos nós. Os mais novos, os mais velhos precisamos ser responsáveis para o nosso próprio bem. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ele está falando aqui algo que a gente percebe muito claramente no livro de Atos. Na igreja nós temos diferença de função, mas não tem hierarquia. É função. Mas todos nós recebemos o mesmo salário. Que é o quê? A salvação. O Espírito Santo. A pessoa que serve as mesas, no caso dos diáconos lá em Atos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo tanto quanto os apóstolos que pregavam o Evangelho. Não está escrito? Procure entre vós homens cheios do Espírito Santo. E era para quê? Para servir as mesas. Para ajudar nas coisas do dia a dia.
Aquele que dirige, seja como o que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Na lógica humana é quem está à mesa. Por quê? Porque o que está servindo, naquela época, era visto hierarquicamente como inferior. Por isso que estava servindo. Pois no meio de vós eu sou como quem? O maior de todos. Ele é como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E olha que coisa interessante. Jesus está falando isso. E Judas está aqui. Porque a ideia, irmãos, é que a pregação é para os eleitos de Deus. Mas nem todos que pensam que são crentes, são crentes. Por isso, como eu já disse algumas vezes, o alerta da Bíblia é constantemente devemos examinar a nossa fé. A salvação é por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a grande questão é, uma fé morta pode salvar? Então aqui Jesus diz, eu sou como quem serve. A ideia é justamente, se nós queremos dar algum tipo de exemplo, se nós queremos, como já vimos aqui, estimular os irmãos ao amor e às boas obras, qual é a melhor forma de fazer isso? O exemplo. Ninguém está fazendo, mas faça você. Pastor, mas se eu fizer, as pessoas vão dizer que eu estou fazendo para me mostrar. Mas assim, você está fazendo para quem? Para Jesus. Então, o que as pessoas falam importa? Não. Você sabe o que é certo? Você ouviu a ordem do Senhor para fazer? De maneira ordenada e decente, você faz. Você serve. Você serve. E o exemplo é o próprio Jesus. Eu sou como quem serve entre vocês. Eu que sou o mestre. Eu que sou o Senhor. Versículo 28. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E aqui tentações, irmãos, não está falando de tentações como eu e você. Mas está falando das provações que Jesus passou. A palavra traduzida como tentações e provações, ela é a mesma palavra. E dependendo do contexto, a gente tem que ver como se aplica. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Olha a responsabilidade. Você entende por que a gente precisa se cobrar mais? Porque a gente tem recebido demais. Jesus chamou a gente, de a luz do mundo. Perceba que essa definição é uma definição dada a quem? A ele, Jesus. Ele é a luz. Ele diz, vocês também são. Vocês têm que ser a luz do mundo e o sal da terra. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Que ele tinha dito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós não estivermos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, significa que a gente está desprezando esse privilégio que Cristo nos ofereceu. Eu vos confio. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Eles haviam acabado de cear. Eles haviam acabado de celebrar a Páscoa, como a gente já mostrou.
estudando o Antigo Testamento, como eles celebravam a Páscoa, segundo o costume da tradição judaica. E agora Jesus está dizendo, vocês vão comer e beber, mas não vai ser essa comida que vocês comeram aqui, nem essa bebida que vocês beberam aqui. Vai ser algo totalmente novo, vai ser no reino que há de se manifestar. E vos assentareis em tronos. Olha que privilégio, irmãos. Para julgar as 12 tribos de Israel. E essa expressão aqui é uma expressão que faz referência ao mundo inteiro. Mas a ideia aqui, irmãos, é que todo privilégio ele é acompanhado com responsabilidades. É um privilégio ser chamado de filho de Deus. Mas é uma grande responsabilidade agir como filho de Deus. Então, olhe como tudo está interligado aqui. Eu já estou concluindo. No mesmo instante, Jesus fala dessa questão aqui. E nos sinóticos a gente percebe que a discussão maior era entre Pedro, Tiago e André. Por quê? Porque eles de fato eram aquele grupo que estava mais perto de Jesus. Perdão, Pedro, Tiago e João. André, irmão de Pedro. Mas o grupo mais juntinho eram os dois irmãos, João e Tiago e Pedro. Eles eram um grupo que ficava mais juntinho, tanto que quando Jesus vai lá no Getsemane, esses três que eles chamam para ficar perto, e eles ficam em oração, aleluia? Não? O que acontece? Paulinho, o que acontece? Acontece o que com eles? Eles dormem. Paulinho fala com autoridade. Eles dormiram. Eu estou dormindo não, pastor. Me levantei da cadeira que o senhor falou, estou em pé ali. Não vou dormir. Hoje não. Aleluia! Tanto quanto você fica desperto aí, você fica aqui também. É que ninguém gosta de sentar muito perto do pastor não, né? Assusta. Mas aqui, versículo 31, concluindo. Simão, Simão. E é bonito isso. Porque a repetição do nome de Pedro, no hebraico significa o quê? Carinho, intimidade. A repetição fala isso, intimidade. É por isso que quando, na advertência que Jesus dá em relação àqueles que dizem ser dele e não são, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Eles vão declarar ter uma intimidade com o Senhor que nunca de fato tiveram. Mas aqui Jesus está dizendo, Pedro, eu tenho intimidade com você. E por ter intimidade com você, eu vou fazer uma coisa que vai arder. E vai doer, Pedro. Principalmente no seu ego. Porque Pedro se achava, né? Os diálogos assim que Pedro tem com Jesus assim são diálogos que nos ajudam bastante como cristão, né? Foi Pedro que chegou para Jesus e disse, mestre, será que eu devo perdoar meu irmão até 7 vezes? Foi Pedro. Você já viu o desenho bíblico? Foi Pedro. Até 7 vezes. E com a peixeira aqui. Não, Pedro, não diga até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Imagine a cara de Pedro. Como é a história, rapaz? Mestre, se é mesmo tu que está andando sobre as águas, permite que eu vá até o Senhor. Foi Pedro. Aí ele vai lá, sai do barco, dá 2 passinhos foi o que eu estou dizendo, viu, irmão? Mas ele não andou sobre as águas. Aí veio o vento contrário e aí ele fez uma oração que os crentes fazem hoje. Salva-me, Senhor. Quem fez essa oração? Pedro. Não estava afogando. E aqui de novo ele. Simão. Simão, Simão. E olha que coisa interessante. Jesus havia mudado o nome de Pedro, né? Você não vai se chamar mais Simão, você se chamará Cefas, né? A gente traduz para Pedro, que significa um pequeno pedaço de pedra. Simão, Simão,
eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa é uma expressão que não tem na Bíblia. Não tem nenhum paralelo em relação a esse tipo de analogia que Jesus está usando aqui agora. Mas o que a gente extrai disso é: ele vai triturar você. Você já imaginou isso? Ser triturado? Olha, Pedro, Satanás pediu para triturar você, moer você. Aí Jesus diz: você não vai ser triturado? Não, vai. Mas eu vou te ajudar nessa trituração. É como o apóstolo Paulo nos fala, no mesmo espírito e no mesmo princípio. Nós somos abatidos, porém jamais destruídos. Aqui, Pedro seria peneirado, mas não seria destruído. Por quê? Pela intercessão de Cristo. É a intercessão de Cristo que faz toda a diferença. Por isso que um pastor do passado já dizia: um homem com Cristo é sempre maioria. Se fosse só você contra os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, você seria a maioria. Mas ainda bem que não é. Esses 8 bilhões tem alguns crentes aí que são nossos irmãos, aleluia. Mas não devemos nutrir expectativa de que são muitos. Simão, Simão, eis que Satanás. E aqui mais uma vez, perceba que Jesus não usa a palavra diabo. Porque aqui Satanás não vai vir como um opositor, mas ele vai vir como um acusador. O que você acha que Pedro sentiu quando o galo cantou pela segunda vez, logo depois dele negar Jesus pela terceira vez? O que você acha que ele sentiu? O que você acha que Satanás soprou no ouvido de Pedro? A gente sabe um pouco. Não sou digno de ser chamado discípulo, porque vai trair meu Salvador. Mas onde é que tem essa parte? Isso é subentendido no chamado de Cristo ressurreto. Avisa os meus discípulos e, porque se chega e diz, Jesus está chamando os discípulos, Pedro não iria. Mas aí Jesus chama Pedro nominalmente. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Perceba que em relação a nós há algo parecido, irmãos. Jesus diz, intercedendo por nós, essa oração está lá no Evangelho de João, e ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E a ideia não é livrar do mal no sentido de que a gente não vai passar pelo mal. A ideia é a gente vai passar e a gente vai conseguir superar. Essa é a intercessão de Jesus. Vocês vão passar por muita dificuldade, mas eu vou estar com vocês e vocês vão conseguir superar essas dificuldades. E aqui ele diz: eu, porém, roguei por ti. E a oração de Jesus não é para que Pedro não seja peneirado. E como eu disse a vocês, esse alerta de Jesus não é só para Pedro. É para quem? Para todos. Vos reclamou. Ele reclamou o grupo que estava seguindo Jesus. Vocês estão dizendo que vocês são discípulos de Jesus, né? Vamos ver agora. Vamos ver quando Jesus for preso, que ele for condenado a ser crucificado. Vamos ver quem é discípulo mesmo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Vocês que estavam aí disputando quem quer ser o maior, vocês estão dispostos a ser peneirados? Porque vocês vão ser. É como tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não gosto que falem da minha vida. Então você não devia ser crente. Porque se tem alguma coisa na sua vida que você não pode mostrar para todo mundo, tem alguma coisa errada na sua vida.
Nós somos crentes. Como é que eu posso ser a luz se eu estou escondendo coisas? Quem esconde é porque ainda está em trevas. E não foi esse exato motivo que fez com que os judeus rejeitassem Jesus? Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras... Então, assim, se você é crente, aprenda a viver de tal forma que se alguém falar de você, ele vai ter que inventar uma mentira para falar mal de você, porque você está buscando viver de maneira santa. Mas se você de alguma forma, se você de algum jeito se desviou e a repreensão dessa pessoa foi correta, você pede perdão a Deus, agradece a pessoa e vive uma vida correta. O cristão, ele não se preocupa mais com a sua imagem. Por quê? Porque não é a minha imagem que importa. Vocês têm que ver Cristo em mim. E não eu. Então a minha imagem não importa. O importante é o quanto de Cristo em mim é visível. Não mais vivo eu. Quem é que vive? Cristo. Então não tem esse negócio de autoimagem, de ter uma imagem bonita para as pessoas, de ter um nome. Não. O nome que importa na minha vida é o de Cristo, não é mais o meu. Eu sou crente. A gente até louva. Tem um louvor, que o irmão pode um louvor, os irmãos do grupo do louvor louvam também, que fala, né, que ele diminua, né, que eu diminua, que ele cresça, né? Mas na prática, quem que é isso? Na hora da gente diminuir, para ele crescer. Então aqui, eu porém roguei por ti. Perceba que responsabilidade para Pedro. Jesus está dizendo, os outros, Pedro, eles vão fugir e você vai ter que ir lá ajudá-los. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Percebeu aqui que Jesus não intercedeu por Judas Iscariotes, por exemplo? 2 traíram Jesus, de maneira verbal. Judas e Pedro. Todos abandonaram Jesus, mas 2 traíram Jesus. Jesus intercedeu por Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, e a ideia aqui não é que Pedro está endemoniado, Pedro está em um caminho de apostasia. Não, a ideia é que Pedro estava numa direção errada. E ele precisava voltar para a direção certa. Quando é que a gente começa a andar numa direção errada? Quando a gente tem uma opinião a nosso respeito diferente da Bíblia. Quando a gente pensa a nosso respeito, né, de maneira muito grande. Os nossos problemas são sempre os maiores. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebe que a intercessão de Jesus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Pedro, eu vou rogar por você. E você vai ter que fortalecer seus irmãos. Tá bom assim, Pedro? Hoje o sentimento de muitos na igreja é: eu quero receber. Por isso que tem tanta gente que gosta desses pastores que dizem: receba! Receba a bênção! Receba a prosperidade! Saúde! Aleluia! Tchau, receba! Mas o sentimento de quem se dirigia ao templo era de dar. Era de se dar. Pedro, eu vou rogar por você e você vai fortalecer os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quantas pessoas você conhece que diz assim: na área financeira eu estou tratado? Estou tratado. Eu sou bastante humilde. Você sabe que humildade é uma característica que se você admite que tem, significa que você já perdeu. Então, uma pessoa que
é humilde, ela nunca se vê como humilde. Ela sempre vai ver a necessidade de se humilhar ainda mais, para de fato se tornar humilde. Mas quantas pessoas você vê na igreja? Não sou pessoa humilde, sou simples. Nessa área de perdão eu sou tranquilo, eu perdoo todo mundo. Coração assim, ó, cheio de amor. Essas pessoas que falam isso, irmãos, eu não tenho a mínima noção do que estão falando. Mas falam assim mesmo, como Pedro está dizendo aqui. Senhor, eu estou disposto tanto para a prisão quanto para a morte. Senhor, eu estou disposto, eu vou fazer. Quantos de nós? Nós falamos no domingo sobre... Acho que foi no domingo? Foi no domingo. Sobre a importância do primeiro amor. Quantos de nós nos esquecemos do nosso compromisso lá no começo? Não sei vocês, mas assim, eu me lembro do meu compromisso com Deus, né? Quando eu comecei no verdadeiro evangelho. Senhor, eu agora vou viver só para o Senhor. Tudo que eu fizer tem que ser para a tua glória, Senhor. Irmãos, como a gente se esquece disso. Eu estou falando de mim. Como as coisas do dia a dia nos fazem esquecer da promessa que a gente fez lá no começo. Senhor, eu vou viver conforme os teus preceitos. Aí de repente, aí a gente se vê, mas é só uma mentirinha. E tem isso? Tem mentirinha? Mentira, mentira. Não, Senhor, mas eu vou fazer só dessa vez o errado. Mas quer dizer, na Bíblia tem alguma autorização para dizer assim, não, você tem autorização para pecar, só se for só uma vez, você tem autorização. Se você for adulterar só uma vez, aí você tem autorização. Se for para matar, você mata só uma vez, aí você tem autorização. Tem alguma coisa na Bíblia assim, semelhante? Mas na nossa mente a gente nutre isso. É por isso que tem o alerta lá de Hebreus. Aqueles que voluntariamente se voltam para o pecado depois de receber a revelação. Não resta mais esperança. Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro. Percebe que aqui há uma mudança? Como é que começou no versículo 31? Simão. Mas aqui no versículo 34, por que Jesus chama Pedro? Porque, irmãos, no versículo 31, Jesus está falando com o Pedro que acha que é muito e não é nada. Versículo 34, Jesus está falando com o Pedro que ele sabe que vai ser transformado porque ele vai transformá-lo. Ó Pedro, você agora, eu vou chamar você de Pedro. Mas Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, aqui a gente percebe claramente a doutrina da eleição. Jesus fala em João 15, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, e permanecerão para sempre. Eu afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Olha que coisa. É importante que a gente se analise, irmão. Tem alguma pessoa se sentindo mal? Amém. Graças a Deus. Esse choro é bom. Mas é importante que a gente se analise. Será que a gente não tem traído o Senhor Jesus, mesmo depois de já ter sido avisado por Ele? Eu vou dar só um exemplo aqui. E esse exemplo é um exemplo costumeiro, que a gente dá aqui algumas vezes. Quando eu preciso fazer algum tipo de alerta, eu gosto de falar sobre esse versículo, porque ele fica,
registrado na nossa mente. 1 Coríntios 15, qual é o versículo? 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Está escrito como? Não vos enganeis. Por que não vos enganeis? Porque a gente tem a tendência de se enganar, como Pedro. A gente tem a tendência de que eu vou chegar lá, eu vou chegar no meio de um monte de gente que está fazendo tudo errado, mas eu vou chegar lá, fazer as coisas errado com eles e vou ajudá-los a vir para o lado certo. Como assim? Na Bíblia a gente já viu lobo disfarçado de ovelha para enganar as ovelhas. Mas tem alguma passagem na Bíblia que diz que ovelhas se disfarçam de lobo para evangelizar os lobos? Mas na mente da maioria dos crentes parece que tem. Eu vou lá, mas é para o bem. Mas a Bíblia está dizendo: não vos enganeis. Em algumas traduções diz as más companhias, né? Aqui fala, na minha tradução, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Amém, irmãos? Vamos agora aqui rapidamente em Romanos 13, 11. Só para a gente ver esses alertas. Romanos 13, 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. O apóstolo Paulo está falando com os crentes verdadeiros, sim ou não? Sim. Já é hora de vos despertardes do sono. Que sono é esse? Tinha gente dormindo na igreja. Paulo não está falando de um sono físico. Paulo está falando da ociosidade. Paulo está falando da negligência espiritual. De que nós sabemos que já deveríamos estar lá na frente e ainda estamos lá atrás. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você acha que se você é um crente verdadeiro, está mais perto de você chegar no céu do que quando você crê no princípio? Sim ou não? Sim. Mas se está mais perto do céu, por que a gente está ficando mais preocupado com o mundo em vez de ficar buscando mais o reino de Deus? Não é uma contradição isso? Ainda que nessa mesma direção, 1 Tessalonicenses 4, 5. Eu já estou concluindo, viu, irmãos? Eu já falei isso tem uma meia hora, mas já estou concluindo mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 5. Primeira Tessalonicenses 4, 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Percebeu? Quantas vezes a gente como cristão se deixa levar por desejos desenfreados. A gente tem um grande exemplo agora. Não sei se vocês viram, quando eu estava chegando aqui, estavam botando um monte de bandeirola verde e amarela. Na escola de minhas filhas, eu fui buscá-las todos os dias, eu vou levá-las e buscá-las na escola. E aí elas me disseram que tinha uma turma que foi toda de blusa da seleção brasileira hoje. Brasil campeão do mundo! Você vai ganhar alguma coisa? Se o Brasil for hexa, muda alguma coisa para você? Para mim não muda nada. Para alguém muda. Não, pastor, mas na hora do jogo ninguém vai trabalhar. Entra no jogo. Gol! O que é isso, não? Lascívia. Você sabia que isso é lascívia? Por que a gente não sabe que é lascívia? Porque a gente não quer saber. A gente diz, lascívia é o que aquele pessoal que bebe e que faz moralidade faz.
Mas eu, que sou um viciado em futebol, eu não sou entregue à lascívia. Você não é? Qual é a diferença? Vício é vício. Televisão, celular também são vícios. Mas aqui diz, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Mas parece que tem gente na igreja que não conhece a Deus. São dados os avisos, os alertas, lê muitas vezes o texto, mas age como se não conhecesse a Deus. E a último texto que eu quero meditar com os irmãos em relação a esse mesmo princípio. 1 Coríntios. Primeiro de Coríntios. Primeiro de Coríntios, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, tá bom? Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outros, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Como é que você tem um problema na igreja com um irmão? Já não deveria ter, né? Porque você devia perdoar. Mas tem um problema na igreja com o irmão e você vai discutir esse problema com um parente incrédulo, com um amigo incrédulo, com alguém que não é crente. Você vai discutir algo que está acontecendo no meio dos crentes. O que é isso? É assim, é? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? A gente já viu essa promessa. Lá no capítulo 22 de Lucas, o Senhor Jesus diz que vocês se assentarão em tronos. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar, as coisas mínimas? Ou seja, os problemas que tem no nosso meio. Não é a gente que tem que buscar sabedoria em Deus e principalmente orientação na Bíblia para resolvê-los. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Como é que vai ser isso? Não sei. Eu não sei como é que vai ser. Mas está dizendo que vai ter. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós que tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo. Paulo está dizendo, isso é vergonhoso. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas aí tem o povo de não julgueis. Como assim não julgueis? Tem que julgar. Porque a gente vai tirar o erro do nosso meio se a gente não julgar a diferença entre o certo e o errado. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Ponto de exclamação. O só existir entre vós demandas já é completa derrota. Percebeu? O só existir. Por que existe demanda de um irmão contra irmão? Porque não existe perdão e amor. Se tivesse perdão e amor, tinha isso aqui? Não tinha. Então ele diz, versículo 7 ainda, porque não sofreis antes a injustiça? Sofre injustiça. Você não é crente? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Não é triste? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Mais uma vez a repetição. Não. Por quê, irmãos? Porque a gente quer enganar. A quem? A gente. Não vos enganeis. Nem impuros. A gente acha que impuro vai entrar no céu. Não acha? Foi só uma vezinha. Mas é só uma besteirinha. Mas também tem que ser assim. Ninguém é santo assim como a Bíblia diz que tem que ser. Se for assim, para viver do jeito que está aqui escrito, ninguém vai no céu. Não vos enganeis.
nem impuros, nem idólatras. Ah, então quer dizer só vai para o céu os verdadeiros adoradores? Que adoram em espírito e em verdade. Só esse grupo que vai. Qualquer outra coisa é idolatria. Olha, irmão, isso é tão maligno. Vocês se lembram quando o Senhor suscitou serpentes abrasadoras para disciplinar o seu povo que estava murmurando no deserto? Aí o povo chorou, pediu para que Moisés intercedesse. Moisés falou com Deus e Deus disse: tá bom, Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque no haste de madeira. Todo aquele que for picado pela serpente vai olhar para a serpente de bronze e não vai morrer, vai ser curado. Aí passou alguns séculos, a pessoa começou a fazer daquela serpente um ídolo. Deram até nome, Neustã. As pessoas faziam pedidos a um ídolo. Foi feito um levantamento pela Igreja Católica. Eu estou meio desatualizado nesse sentido. Pode ser que alguns santos tenham ultrapassado. Hoje, por exemplo, a gente tem a gente não, está repreendido, né? Os católicos têm a Santa Dulce dos Pobres. Diz que é santa agora. Então, foi feito um levantamento na Igreja Católica alguns anos atrás, quando os católicos estavam em dificuldade, para quem eles faziam seus pedidos. Jesus ficou em 6º lugar. Já imaginou isso? O único intercessor entre Deus e os homens está em 6º lugar. Aí depois a gente fala: idolatria existe no meio dos evangélicos? E como? Eu sou tal igreja. Isso é o quê? Idolatria. Quando nós fazemos dos usos e costumes mais importantes do que os mandamentos bíblicos, o que é isso? Idolatria. Quando a gente escolhe alguns mandamentos e rejeita outros, o que é isso? Idolatria. Os idólatras, eles vão para o céu? Não. E os adúlteros? Não vos enganeis. Por quê? Porque tem gente que está adulterando e está achando que vai para o céu. Não, mas eu dou muito dinheiro na igreja. Então eu sou um adúltero que tem o meu adultério santificado pelo dinheiro que eu dou na igreja. Eu já vi isso, irmão. Eu já vi. Em falsas igrejas está assim. De homens e mulheres ricos, que têm vidas promíscuas e que são enganados, que estão indo para o céu. Você sabia que Neymar acha que vai para o céu? Alguém sabia que Neymar se acha crente? Você sabia disso? Ele se acha crente. É por isso que ele é amigo desse pastor que vai pregar aqui. David Leonardo. Vem pregar aqui na Arena Fonte Nova. Ele se acha crente. Há alguns anos ele jogava ainda, eu acho que no outro time, no time da Espanha. Foi campeão de alguma coisa. E ele botou uma faixa na cabeça, 100% Jesus. Eu digo, se ele é 100% Jesus, o que é 100% diabo? Pessoa imoral como ele, devasso, avarento, mas ele acha que ele vai para o céu. Alguns anos atrás teve um cantor sertanejo, esqueci o nome dele, que morreu em um acidente, junto com a sua namorada. E a família se dizia evangélica. E dizia que ele dava grandes somas à igreja evangélica, alguma igreja evangélica aí. E o pai, em prantos, quando soube que o filho morreu, dizendo: meu filho era uma pessoa tão boa, que Deus é esse que deixou ele morrer? Uma pessoa que vivia em constante ato de libidinagem com a sua namorada. E só porque dava somas de dinheiro à igreja é crente agora? Não vou nem falar de outras coisas que ele devia fazer. Só estou falando desse que todo mundo sabia que ele fazia. Ele vivia com uma mulher como se fosse esposa, mas não era esposa dele. Como é o nome que a Bíblia chama isso? Fornicação. Pecado. Com adultério. Mas a gente pensa que não. A gente acha que, né, de alguma forma, a Bíblia está errada, a gente está certo. Nem os efeminados. Não, pastor, isso é homofobia. Não, isso não é homofobia. Isso é bibliologia. É estudo da Bíblia. Efeminados. Não vai. Não adianta essa Bíblia inclusiva.
Não adianta dezenas de denominações evangélicas que já foram históricas, que hoje elas não somente transformaram o homossexualismo em algo permitido para eles, como eles constituem pastores e pastoras que não existem, homossexuais, para liderarem um rebanho. Mas a Bíblia está dizendo, não vos enganeis. E o pessoal, o que é que faz hoje? Se engana e não está nem aí. E se a gente falar que é errado, quem é o errado? É a gente. E qual é a palavra que gostam de usar? Intolerantes. Você já percebeu que todo aquele que acusa o outro de intolerante, ele está sendo intolerante com a pessoa que ele acusa? A gente não gosta de pensar muito, né? Principalmente quando vem para a igreja. A maioria deixa o cérebro de molho em casa. Vem para a igreja só para sentir alguma coisa. Nem sodomitas, pessoas entregues às suas paixões imorais, nem ladrões, mas é só um roubinho. Achado é roubado? É. Achado é roubado. É seu. Não, pastor, mas eu achei. Mas é seu. Não, pastor, não é meu esses 50 reais que eu achei na rua. Mas foi Deus que enviou para mim. Não, meu filho, quando Deus envia é assim. Pedro, você vai pescar um peixe e aí você não corta o peixe. Você abre a boca do peixe e lá dentro da boca do peixe vai ter o quê? 2 moedas. E aí você paga o seu imposto e o meu. Não é assim, Pedro? É assim. Então, aí foi Deus que enviou. Mas se você acha um dinheiro no chão e pega, isso é o quê? Roubo. Pega qualquer coisa que não é seu, é roubo. Ainda que a sociedade diga que não, mas é. Se apropriar, é roubo para Deus. Ladrão. Avarento. Pastor, eu não sou avarento, eu sou econômico. 99% das pessoas que se autodeclaram econômicas são avarentas. Porque a palavra avarento, irmãos, o original, a etimologia dessa palavra, a formação dela no grego significa... Olha que coisa interessante. A palavra avarento, ela tem na sua formação a palavra amor. O avarento é aquele que ama o dinheiro. Por isso que Paulo fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E o que é amar o dinheiro? Amar o dinheiro, irmãos, não é ser igual a tio Patinhas. Amar o dinheiro é quando as preocupações com as coisas terrenas se tornam mais importantes do que as nossas preocupações e ocupações espirituais. Aí a gente já é avarento. Por isso que Jesus diz, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis, não se preocupe. É buscar o reino de Deus. Então aqui o avarento, eu não vou me prolongar, o horário já passou. O que eu tinha me proposto? Nem os avarentos, nem bêbados. A palavra bêbados é aquele que entrega qualquer tipo de vício. Hoje em dia não chama mais vício, chama, sabe o quê? Hobby. Eu tenho um hobby. Uma palavra chique, né? Hobby. Eu acho que se escreve assim, se eu não estou errado. Palavra em inglês. É como se a gente tivesse, eu tenho um passatempo. Coisa que me distrai, me ajuda a passar o tempo. Mas vem cá, quem é que tem tempo de sobra? A Bíblia diz que os cristãos estão remindo os tempos. Os cristãos estão aproveitando cada segundo. Aí a gente diz, não, eu tenho um hobby. Colecionar conchas. Colecionar figurinhas da Copa. Coitado das crianças que estão colecionando, o pastor falando essas coisas. Então, cuidado, para isso não se tornar um vício. Nem maldizentes. O que é o maldizente? É o que transforma verdade em mentira e mentira em verdade. Isso é o maldizente. Nem roubadores. A gente tinha falado de ladrões, e aqui ele está repetindo. Pessoas que se apropriam daquilo que não é seu. Roubadores. Eles não herdarão o reino de Deus. Por que eu falei tudo isso? Porque
Perceba como inicia essa sessão. Paulo diz, não vos enganeis. E aqui em Lucas, concluindo, 22, o Senhor havia dito para Pedro, Pedro, você vai me negar, Pedro. E Pedro disse, eu não vou. O que aconteceu naquele momento? Pedro se enganou com ele mesmo. Pedro se auto-sabotou. Por quê? Porque quando Jesus fala uma coisa, irmão, acontece. Não adianta você ter um pensamento positivo ao contrário, se é que pode se chamar positivo pensar contrário a Jesus, né? Às vezes a gente fala para um cristão e diz assim, irmão, sua vida vai ser estreita. Está repreendido. Amarrado. Por quê? Porque a gente não gosta. Agora você diz para a pessoa, irmão, vejo que esse ano de 2023 você vai ter muitas bênçãos materiais. Aleluia! Oh, glória! Eu vi que foi de Deus. Eu senti também. Eu tive um sonho essa semana. Muito de dinheiro entrando pela janela. Testificou. A gente quer... O nosso coração é assim. Nosso coração é inclinado a receber a mentira e a rejeitar a verdade. É por isso que todos os dias se multiplicam as falsas igrejas e os falsos mestres. Por quê? Porque ouvir a mentira, pessoas dispostas a ouvir mentira, tem se tornado um grande negócio. Então, quem é essa pessoa que vai encher a Arena Fonte Nova? É a pessoa que está disposta a ouvir o que o falso mestre vai falar. Que pessoas saem de uma verdadeira igreja que prega o evangelho e diz, eu saí porque o pastor falou coisas duras que eu não gostei. Por quê? Porque a verdade incomoda. A verdade nos coloca, irmãos, em uma posição que a gente muitas vezes não gosta, que é o que você vai ter que se assumir. Você vai ter que sair do esconderijo. Se você é crente, então haja como crente. Se você é incrédulo, então haja como incrédulo. Na Bíblia a gente vai ver, por exemplo, na passagem de onde, quando Elias sobe no Monte Carmelo, ele desafia os profetas de Baal, direcionado pelo Senhor, é claro, mas ele vira para o povo e ele faz a seguinte afirmação, exortação: até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando? Aí ele diz, se Baal é Deus, então siga Baal. Mas se Jeová é Deus, então siga Jeová. Por quê? Porque quando Jezabel começou a influenciar o povo, quando ela se casou com Acabe, ela não disse parem de adorar a Jeová. Ela disse adorem também a Baal. O grande problema que acabou levando à perseguição dos cristãos no primeiro século e nos séculos seguintes, surgimento da igreja, foi que o Império Romano não aceitou a exclusividade de Cristo. Se os cristãos chegassem e dissessem, não, Cristo é Deus, é Deus, e aí você bota ele ali do lado de Zeus, do lado de Perseu. Você bota ele ali, naquele pessoal ali, Hades, aquele pessoal. Não, significa que todos os deuses que vocês creem são falsos. Só Jesus é Deus. Aí ele não gostava. Policarpo foi assassinado em Esmirna, 86 anos. Porque, sabe qual foi a acusação de Policarpo? Ele foi chamado de ateu. Por quê? Porque ele não acreditava nas centenas de deuses de Roma. Muito menos que César era Deus. Jesus Cristo que é Deus. Aí senão você é ateu, vai morrer. E não dá adoração a Deus César. O mundo exige da gente essa mesma atitude. Mas a gente muitas vezes tem preferido uma vida mais prática,
Assim, a gente fica em cima do muro, tá certo? A gente é cristão, mas eu não vou ser um cristão assim tão bíblico, porque se eu for um cristão muito bíblico, isso vai me trazer muitos problemas. Até no meio dos próprios evangélicos. Não vos enganeis. As más companhias pervertem os bons costumes. Nem todo mundo que diz que é evangélico é evangélico. Eu vou parar aqui hoje, por causa do horário. Mas eu queria convidar cada irmão a fazer o que eu vou fazer nessa noite. Me examinar. Será que eu não estou cocheando entre dois caminhos? Porque isso é muito tênue, irmãos. Sabe? Cochear entre dois caminhos não é uma apostasia aberta. É algo muitas vezes assim, imperceptível. É como a pessoa que fica gripada. A pessoa que pega o vírus da gripe ou o vírus, né, da Covid. Ele não percebe. Ele só vai perceber depois os sintomas, quando fizer o exame. O cristão ele não pode se dar o luxo de ficar esperando os sintomas. Ele tem que se examinar, porque se ele ficar esperando os sintomas, ele já vai cair. E toda queda produz consequências dolorosas. Consequências que muitas vezes, irmãos, você vai carregar por toda a vida. Mesmo você sendo salvo, você vai carregar por toda a vida. É importante que a gente se examine, e se examine à luz disso aqui, ó, da Bíblia. Não é o que eu falei, apesar de eu ter responsabilidade de cada palavra que eu falei aqui. Mas ela só tem autoridade se ela veio da Bíblia. Eu creio que veio. E eu espero que vocês também analisem. E à luz do que a Bíblia fala para todos nós que somos cristãos, é preciso que a gente se examine. Como está escrito em 1 Coríntios, porque se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados, disciplinados pelo Senhor, porque a gente está se examinando e a gente está crescendo na graça e no conhecimento. E aí a gente para de pecar, para de ser inconstante, começa a produzir bons frutos. Que seja assim. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos alertar. Eu oro, Senhor, para que essa mensagem produza frutos em nosso coração, mente, e mude as nossas ações, Senhor. Ajude a fazer da nossa mente mais parecida com Cristo. Começa, Senhor, essa mudança na nossa estrutura de pensamento, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor é sempre verdadeiro e que o homem sempre será mentiroso quando se coloca contra a sua verdade. Não nos deixa enganados e muito menos, Senhor, a enganar uns aos outros. Mas como portadores da verdade, possamos também levar a verdade, dividi-la uns com os outros, estimulando ao amor e às boas obras. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Jesus, com a tua santa presença. Que a tua presença, Senhor, vive real nas nossas vidas. Afaste todo desejo de pecado, Senhor, que ainda possa habitar em nós. Que a gente possa viver uma vida santa, Senhor, agradando ao Senhor em primeiro lugar e descobrindo o significado da palavra felicidade. Palavra essa que está escondida, oculta para o mundo, mas para nós que somos cristãos está acessível. Pois feliz é a nação, é o povo, cujo Deus de Israel é o Senhor. Que sejamos contados, Senhor, por esse povo. Senhor Jesus, que sejamos contados pelo teu sangue como filhos de Deus. E que vivamos constantemente debaixo dessa alegria. Em nome de Jesus, amém.
e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e examinemos a nós mesmos, para que possamos ver se de fato estamos na fé.